A educação ambiental tornou-se lei no Brasil desde 1999. Sua principal função é conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente e sua utilização sustentável. Tem ainda a intenção de promover a construção de sociedades sustentáveis. Aqui na Univale, uma série de ações ambientais acontecem a partir do Laboratório de Educação Ambiental. É o que nós vamos conhecer melhor no programa de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Elison Gomes. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar conosco por meio do nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, também pela nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para conversar sobre o Laboratório de Educação Ambiental, nós convidamos o professor José Matarese, que é professor nos cursos de Oceanografia, Engenharia Ambiental e também de Biologia aqui na Univale. Obrigada pela presença, professor. Boa tarde, Lisa. Boa tarde aos ouvintes do Viva Voz. É uma alegria poder estar aqui no programa e falar um pouco mais da educação ambiental e do papel e responsabilidade da universidade nessa área que é bastante significativo. Gostaria de começar entendendo um pouquinho mais sobre as ações do laboratório, professor. De que maneira o Laboratório de Educação Ambiental conduz as ações e organiza mesmo o seu trabalho que envolve a educação ambiental? Então, o laboratório ele existe já há bastante tempo, né? É uma das primeiras iniciativas da Univale nessa área. Ele foi criado em 1997, e com alguns objetivos, né? Um deles é atender a demanda da região que a Univale está inserida, litoral centro-norte catarinense prioritariamente, que havia muita demanda e necessidade tanto do setor público como do setor privado e do terceiro setor, por entender e aplicar a educação ambiental. Nós estamos falando isso em 97, logo após a Rio 92, então já faz um tempinho aí que nós estamos com esse desafio. Um outro era interno, é como começar um processo de ambientalização curricular ou de inserção da dimensão ambiental, né, na estrutura curricular da universidade. Para isso havia algumas demandas à época que têm se intensificado e aumentado mais recentemente, né? Então, o laboratório, para dar conta dessas demandas, atender essas necessidades dos municípios e do setor produtivo e da sociedade em geral, estruturou algumas linhas de pesquisa. Uma delas é sobre metodologias, é como fazer a educação ambiental. Era comum as pessoas chegarem lá no laboratório, pedirem ajuda a professores, secretarias de meio ambiente, secretarias de educação, na área de gestão hídrica, gestão de resíduo, e perguntando, tá, mas como é que a gente faz uma educação ambiental eficaz e eficiente que realmente transforme as pessoas nas suas atitudes, né? Então a gente começou a perceber que havia uma demanda por métodos que dessem mais resultado enquanto ações de educação ambiental. E para isso iniciamos pesquisas nessa área. Uma outra era recursos pedagógicos, didáticos para isso, né? E uma outra linha ainda é formação, a formação do profissional que atua com educação ambiental. Formação inicial e continuada de educadores ambientais. Essas três linhas contribuem com a finalidade principal do laboratório, que é educação ambiental para gestão participativa, seja ela nas mais diversas áreas e contextos, né? Sempre associado à tentativa de enfrentamento dos conflitos socioambientais, né? De resolução de conflitos socioambientais de uma maneira pacífica, de maneira construtiva, na perspectiva de construir realmente sociedades sustentáveis, né? Então, a educação ambiental ela é relativamente nova no nosso país, como a Lisa comentou na abertura. Ela começou a ser lei a partir de 99. Então, de lá para cá, o que mudou no cenário da educação ambiental? Então, essa é a parte legal, formal, enquanto política pública, enquanto lei, enquanto regulamentação desse campo, né? Ela é mais recente, mas a própria lei já tem um percurso, né, de mais de uma década aí, e ela repercutiu sim a nível de Estado, porque tendo a lei nacional, se criaram as comissões interinstitucionais de educação ambiental nos estados, e cada comissão dessa instituiu e foi responsável pela elaboração da lei estadual de educação ambiental em todos os estados do Brasil. Santa Catarina teve e efetivou essa sua lei estadual, e depois os seus programas
de implementação da lei, seja federal, no Programa Nacional de Educação Ambiental, seja no Estado, com o Programa Estadual de Educação Ambiental. E agora entramos numa fase muito significativa enquanto leis, né? Que os municípios todos aqui do Vale do Itajaí têm as suas leis municipais de educação ambiental. Mas elas estão no papel, elas precisam se efetivarem em programas municipais, com dotação orçamentária, com estrutura administrativa a nível público, a nível do setor produtivo e do terceiro setor, para realizar e efetivar a sua função, né? Que é o enfrentamento das problemáticas ambientais locais, né? Então hoje nós estamos bem amparados com lei na federal, lei nacional, a lei estadual e as leis municipais. O desafio agora é dotar essas estruturas governamentais de equipes de educadores ambientais para dar conta da demanda de trabalho, que é muito grande. Agora, na prática, eu de vez em quando encontro situações em que a gente percebe que o comportamento está mudando, ainda bem, né, para o melhor, especialmente nas novas gerações. Então, de vez em quando eu percebo crianças chamando a atenção dos pais para pequenas ações que envolvem o respeito pelo meio ambiente e tudo mais, né? Na prática, você concorda que houve um crescimento, quer dizer, uma ação positiva em termos de conscientização das pessoas? Esse é um dos grandes desafios. Como medir, como mensurar isso, né? A gente tem até trabalhado aí com algumas metodologias e pesquisas para começar a aferir melhor. Esse é um campo da educação ambiental que ainda é muito frágil, que é a avaliação. Como avaliar, né, após décadas de educação ambiental, né? Lembrando que do ponto de vista legal ela é de 99, mas do ponto de vista da necessidade das ações já vem de longa data. Mas após tanto tempo estão se perguntando, será que é eficaz? Será que é efetivo? Como avaliar? Né? Qual é o tipo de mecanismo, que instrumentos, que tipo de pesquisa nós podemos contribuir com a sociedade para avaliar isso? Porque é importante saber se o que nós estamos fazendo tem surtido efeito. Então há uma dificuldade de medir isso. A gente tem percepções, a gente tem assim, indicadores preliminares assim, e alguns indícios, né? E alguns deles nos preocupam. Né? Um deles se refere à própria representação social da questão ambiental, da questão da ecologia, da conservação, da questão indígena, da questão associada à questão indígena e conservação, principalmente dos biomas da Amazônia e Cerrado, né? E me parece que há um retrocesso na sociedade em termos de percepção do quanto a conservação ambiental é algo nobre, é algo importante. Você acha que houve um retrocesso? Sim, houve um retrocesso, houve um espaço aí, talvez daqui a alguns anos, ou mais uns 5 ou 10 anos, a gente vai conseguir perceber bem esse espaço de retrocesso e de um certo conservadorismo, e o exemplo mais claro disso foi a alteração do Código Florestal. Né, as mudanças ambientais, o Código Ambiental de Santa Catarina foi o precursor disso, né, embora esteja sub júdice, mas a questão da mudança do Código Florestal é visível. O mais engraçado é que as pessoas não estão fazendo uma conexão básica. Eu vejo pela mídia, pela imprensa, a problemática da escassez e do estresse hídrico que está em São Paulo. Estive em Piracicaba agora no simpósio de política pública de educação ambiental, e o Rio Piracicaba só tem 20% do seu recurso hídrico. Não tem mais, se atravessa a pé o Rio Piracicaba. Então há uma realidade dramática de falta de água, e a água está associada diretamente à floresta e à mata ciliar, que é onde armazena e vai soltando aos poucos. Então, com essa mudança do Código Florestal, nós diminuímos as margens ciliares, mudamos as questões de APPs, nós alteramos e flexibilizamos regras que já eram muito no limite do aceitável do ponto de vista ecológico, ambiental. Só que isso não entrou e não está entrando em pauta nas discussões na mídia, na sociedade. Está todo mundo em um certo pânico, porque como resolver um problema dessa magnitude, mas ninguém está trazendo a discussão. Mas há 2, 3 anos nós fizemos mudanças na legislação que complicam esse processo, que aceleram esse processo, né? Então, essa percepção ela vai vir mais rápido do que a gente imagina. Eu acho que rapidamente se perceberá que preservar, conservar e ter integridade ambiental é um benefício econômico, porque se faltar água, aliás, a economia... É importante que isso entre no discurso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente percebe que, lógico, tem tantos interesses que envolvem a questão ambiental, e se não houver algum ganho financeiro, econômico, enfim,
todas as outras questões parecem que vão por água abaixo. Ninguém vai conseguir conservar e defender uma ideia simplesmente porque é bonito, é legal e a gente gosta de conservar a natureza, as plantas, ou, né? Não é por aí que a questão e o ambientalismo têm seguido nos últimos 20 anos. E a questão ambiental também não. É por uma perspectiva de entender a conexão sistêmica, a conexão de ligação entre os aspectos naturais, sociais, políticos, econômicos, que a vida da sociedade está muito mais envolvida com a vida dos animais e, enfim, com o direito dos animais, né, que é uma premissa que São Francisco de Assis trouxe há 600 anos. São Francisco mudou o mundo. São Francisco de Assis, e por isso que a educação ambiental é bem antiga. São Francisco de Assis é um dos grandes educadores ambientais da história da humanidade. Ele questionou essa visão de mundo e essa concepção de mundo, os valores da sociedade da época, de que o homem é superior e os animais e a natureza foi criada para satisfazer as necessidades e os desejos do ser humano. Ele falou que se nós somos criação de Deus, e a natureza também nós devemos ter uma relação de irmandade. Eles são irmãos nossos, porque eles são tanto criação de Deus quanto a gente. E nisso ele mudou radicalmente os rumos de como se pode conceber ser e estar no mundo aqui agora. Então ele deu para a gente uma referência importante do que devemos fazer. E até hoje a gente está perseguindo e tentando fazer isso, né? Então resgatar esses ensinamentos é muito urgente. É muito urgente entender que nós precisamos olhar para a natureza e para os outros seres vivos como irmandade, não como um ser humano superior que pode, ao seu bel prazer, fazer o que quiser de maneira inconsequente, né? Então, professor, pode falar um pouquinho sobre as principais atividades desenvolvidas no laboratório? Sim. A gente efetiva aquelas linhas de pesquisa, que é desenvolvimento de metodologia, produção de recurso pedagógico, formação em educação ambiental e educação ambiental para gestão participativa, seja de unidade de conservação, seja de processos de gestão de ambientes e conflitos ambientais, né, mediante projetos, né? E duas grandes metodologias que nós desenvolvemos, elas são bastante reconhecidas e validadas como uma metodologia que contribuem para efetivar uma educação ambiental mais significativa. Uma delas é a Trilha da Vida, Redescobrir a Natureza com Sentidos, que ela tem aí hoje é reconhecida e nacional e internacionalmente, muito requisitada. A gente não tem capacidade de atender a demanda de solicitações para atendimento da Trilha da Vida. A outra é monitoramento ambiental voluntário, tanto em comunidade quanto em escola, né? E um dos projetos importantes é uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que é a Sala Verde, que é um projeto do Programa Nacional de Educação Ambiental. E a Sala Verde é uma política pública no qual a Univale está como proponente, mas envolve vários parceiros dentro e fora da universidade. Ela tem seus altos e baixos, como política pública e instituição, não tem recurso, enfim, tem sua fragilidade institucional, mas a gente tem suprido isso nas medidas das ações com os parceiros, né? As políticas públicas, elas têm uma fragilidade muito grande, elas não chegam aonde precisam chegar na rapidez e na eficácia que a gente gostaria e que a sociedade precisa. Então a gente também fica refém quando vai fazer uma parceria com um órgão público da ineficácia das políticas públicas, né? Elas Quem também, é parceiro no né, laboratório de algumas ações? Olha, da Sala Verde, diretamente nós temos o Centro Público de Economia Solidária, o Instituto Caracol e Navegantes, o Grupo Escoteiro Imaruí, o Sócio Ambientar, o Coletivo Memórias do Mar, em Garopaba temos alguns parceiros, enfim, aqui em Itajaí são esses. O Espaço Rural Clarear na Limeira, que também atende a Trilha da Vida lá. Nós temos a Nova Oikos, a Pangeia, que é de permacultura. Então são núcleos o CPA, que é a Comissão de Permacultura e Agroecologia, são parceiros bastante efetivos, né? E tem algum parceiro público? Tem a SDR na educação, nós temos a FAMAI, mas elas não são muito atuantes nesse sentido. Enfim, mas tem a SDR e a Prefeitura e a Secretaria de Educação e a FAMAI. A gente teve uma parceria muito forte com relação às conferências Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente aqui em Itajaí e na região. Então, o ano passado a gente atuou prioritariamente para atender a uma demanda do MEC
e do MMA para dar suporte metodológico à realização da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Vamos deixar para falar desse assunto depois do intervalo, que eu sei que tem muita coisa interessante que aconteceu por lá, mas a gente já volta conversando com o professor José Matarese, do Laboratório de Educação Ambiental. Já estamos de volta conversando hoje sobre o Laboratório de Educação Ambiental. Nosso entrevistado é o professor José Matarese. Matarese, você falava agora no intervalo sobre algumas ações que eu acredito envolvem a Trilha da Vida, que acontecem dentro do campus da Univale aqui em Itajaí, é isso? Também. A Trilha da Vida com metodologia está situada no Espaço Rural Clarear, na Limeira, em Camboriú, né, da família Bauer, né, que nos acolheu lá e trabalham nessa perspectiva. E nós temos feito atendimento direto lá na Limeira, em Camboriú, né? Mas aqui no campus nós montamos 2 estruturas, um sistema de interpretação ambiental, com uma trilha ecológica, que é uma trilha tradicional no Morro da Cruz, para ver o estágio de restauração ambiental que foi feito lá, um investimento importante da universidade. Então nós atendemos frequentemente grupos e fazemos trilhas interpretativas lá. E um espaço entre a Odonto e o prédio do CAL, que tem ali um ambiente de aprendizagem denominado Caminhos de Encontros e Descobertas. Essa metodologia também ela é muito utilizada e a gente atende muitos grupos. Fazemos extensão dentro do campus universitário, né? Legal. Explica melhor para quem está acompanhando o programa, então, qual é a proposta da Trilha da Vida? Então, a gente fazia aquela coisa de buscar uma educação ambiental que fizesse desse mais resultado. A gente viu que só falar e só passar informação não é suficiente. Palestras, enfim, vídeos, as pessoas sabem, né? Mas não é suficiente para motivar a ação. E aí a gente pensou numa metodologia que provocasse a construção de conhecimento de dentro para fora, porque eu levo informações e conhecimento e tento ver se as pessoas absorvem isso e mudem seu comportamento. Isso não dá muito certo, é pouco eficaz. Se a gente repassar conteúdo, etc. Então a gente fez um trabalho de vivência no qual, dentro da teoria, com teorias outras no campo da educação, né, teoria da atividade, enfim, círculos de cultura de Paulo Freire, enfim, a gente construiu conhecimento numa educação ambiental crítica, no qual o sujeito vivencia situações e torna isso uma experiência, um aprendizado. E nesse aprendizado ele se dá conta do que ele faz de errado, do que ele poderia estar fazendo corretamente. Então eu não digo para ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Eu propicio vivências no qual ele percebe qual seria a atitude e qual seria a compreensão dessas integrações, essas relações, né? A Trilha da Vida é um pouco isso. Nós temos vários experimentos, várias formas de fazer isso. Uma vivência aqui no campus da universidade, uma vivência lá na Mata Atlântica, na Limeira. A gente pode fazer de olhos vendados, a gente pode fazer sem venda nos olhos, a gente pode fazer várias dinâmicas e vivências que possibilitam essa reflexão crítica, né? E isso é que tem chamado a atenção e solicitado muito esse diferencial da educação ambiental. O conhecimento e o despertar de consciência é interior, né? O sujeito percebe por ele mesmo o que é preciso agir aqui e agora. E isso a gente tem feito vários grupos e atendido aos cursos dentro da universidade e grupos fora. Atendemos agora um grupo da farmácia, é uma experiência piloto que a gente está fazendo com muito bom resultado. Possibilidade de iniciar um grupo agora focal com o curso de fotografia, né? Além dos cursos do CTT-MAR, né? O engenharia, biologia, oceanografia. A gente tem feito esse trabalho também. Então, professor, o laboratório participa de alguma forma com ações voltadas ao público mais jovem? Sim. Essa questão do público jovem é uma linha importante. A gente tem percebido que é uma necessidade de trabalhar com protagonismo juvenil e o MEC tem investido numa política pública muito importante, que é a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Essa conferência, a Trilha da Vida, o laboratório foi convidado para participar da primeira em 2003, da terceira em 2009, 2010 e da quarta agora em 2013. Então, das 4 conferências que teve nos últimos 10 anos, a gente participou de 3 delas. E participando de maneira significativa, com oficinas atendendo delegados, jovens delegados que realizaram conferências nas suas escolas de todos os estados do país. Cerca de 1.000 e poucas crianças reunidas durante quase uma semana lá em Brasília, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com alguns desses delegados na metodologia Trilha da Vida. E também
pudemos trabalhar os gestores públicos de educação e de meio ambiente que estiveram lá presentes e professores das escolas que participaram da oficina Trilha da Vida, né? E sempre com muitos bons resultados, assim. A avaliação do MEC e do MMA é que a metodologia sempre qualifica bastante a metodologia da conferência, e por isso que a gente foi convidado seguidamente pela terceira vez, né? Porque tem resultado a apresentar. É uma avaliação importante para nós. Respondendo talvez uma das mesmas perguntas que a Lisa fez, né? Será que está funcionando ou não está funcionando? E na escala que a gente precisa, eu acho que não. Mas a gente sabe que é possível fazer uma educação ambiental transformadora, crítica, emancipatória, diferente da educação ambiental que tem sido feita por aí, né? Que vai além do ensino de ecologia e biologia. O que você diria, então, sobre os principais resultados levantados na conferência? Quais as principais informações? Então, há uma mobilização infanto-juvenil significativa, e isso, um dos resultados foi, por exemplo, a criação da REJUMA, da Rede de Juventude pelo Meio Ambiente, que é muito atuante, e ela está enraizada no Brasil inteiro. Então, existe toda uma corrente, todo um movimento social, hoje, pela causa socioambiental, que está capilarizada, enraizada, e que é fruto dessas políticas públicas. Então, um dos resultados imediatos é esse. Claro que, quanto política pública, a gente sempre tem críticas e olhares construtivos a fazer, é natural que isso ocorra, mas a gente precisa olhar também como de uma maneira estrutural. O quanto é difícil fazer isso a nível de escala de Brasil, né? Então esse é um resultado imediato. O outro é com relação aos jovens que participaram da oficina Trilha da Vida. A gente tem contato e eles desdobram em ações e projetos nas suas escolas, né? Então a gente está trabalhando com um conceito que é de escola sustentável, que é um conceito oficial do MEC, do MMA, da política pública de educação ambiental formal no país, né? E esse conceito tem muito a ver com um outro trabalho, um outro conceito que o laboratório tem desenvolvido, que é o conceito de espaços e estruturas educadoras. A gente tem trabalhado e desenvolvido ele conceitualmente e na prática, criado e bolado ambientes de aprendizagem que possam aumentar o seu potencial educativo. Bacana. Matarese, em termos gerais, a gente pensa que a educação ambiental, o leigo, a pessoa comum, imagina realmente aquelas noções básicas de ecologia e de cuidado mínimo com limpeza, com o lixo e tudo mais. Mas, em termos gerais, a gente percebe que as questões que envolvem o meio ambiente são bem mais problemáticas do que isso, né? Uhum. Você acredita que a educação ambiental tem capacidade de formar cidadãos capazes de enfrentar, você usou a palavra conflitos em algumas situações hoje, agora aqui, dê uma formação, dê uma oportunidade para o cidadão se manifestar em situações de conflito? E é real, nós tivemos essa experiência na Reserva Extrativista Marinha de Pirajubaé. Vamos iniciar um trabalho agora no município de Itapema, né, com esse desafio. Temos exemplos em várias outras áreas também, né? E qual é a grande diferencial? É que a nossa papel enquanto educador ambiental é ser um mediador e tentar criar espaços e tempos de diálogo qualificado. Então, nosso papel é criar as condições para que as pessoas e os atores envolvidos num determinado conflito dialoguem entre si, mas dialoguem de uma maneira qualificada. Só isso já muda bastante a visão que as pessoas têm do que é a educação ambiental e qual é o papel dela e como ela contribui na resolução de conflitos não violentos. Você pode dar o exemplo de Itapema, já que você citou Itapema? Então, o que está acontecendo lá? Itapema é um desafio grande, porque a gente vai estar no projeto de monitoramento da qualidade da água, a gente precisa avançar para uma perspectiva de gestão participativa da água. E um primeiro desafio é mudar a ideia de água como recurso a ser explorado. É entender a água como um patrimônio natural e um patrimônio cultural e sagrado, que precisa ser respeitado. Então, a gestão da água a partir da ideia de patrimônio é um pouco diferente da gestão da água como recurso ou gerenciamento técnico-científico apenas de um produto, né? Um produto que possa ser mercantilizado ou taxado num valor monetário. Não, ela tem valores, a água tem valores, são intangíveis. Não dá para estabelecer um valor monetário para isso. Exemplo, né? Todo mundo é batizado com a água, em qualquer das religiões.
né? Eu não posso batizar alguém com uma água poluída. Pois é. Eu não posso beber uma água poluída. Ela é sagrada, né? Então ela tem uma dimensão, né? Então esse é um exemplo, né? Outro foi lá em Pirajubaé. A gente entrou num momento de muito conflito entre as pessoas, entre as instituições, e a gente conseguiu em 2 anos estabelecer um clima de diálogo, inclusive da comunidade com a comunidade científica, que foi salutar, foi qualificado, foi no mínimo um pouco mais respeitoso e qualificado. E aí se entendeu que a educação ambiental e os educadores ambientais são grandes parceiros na mediação e resolução de conflitos, né, e não como potencializadores desses conflitos, né? Ele não neutraliza o conflito, ele faz aflorar o conflito e ele media. É uma mediação pedagógica. Dá tempo para mais uma? Eu acho que vamos lá. Então, como é a participação da população de Itajaí e região nas atividades do laboratório? Como eu posso participar? Ok. Você pode participar da Sala Verde, é só mandar um e-mail para salaverde@univale.br ou entrar em contato no Laboratório de Educação Ambiental, que o telefone é 3341-7723. 3341-7723. Ou no e-mail salaverde@univale.br. E a gente vai dar todas as dicas de como é que pode engajar nas ações, nos movimentos e nos projetos que a gente está fazendo. Qualquer pessoa pode Qualquer pessoa. A Sala Verde é um espaço para fortalecer a comunidade e os educadores ambientais que atuam na região. Tá? Professor Matarese, muitíssimo obrigado. A gente acabou realmente o nosso tempo. Obrigada pelas informações e esclarecimentos. Volte sempre. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigada. A gente se despede aqui. Até o próximo Viva Voz.